partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência. Estamos iniciando hoje, em comunhão com toda a igreja, a quaresma. Preparemos o nosso coração para mais uma vez podermos acolher o evangelho deste dia com aquele espírito de discípulos e discípulas do Senhor que querem ouvir o seu mestre. Coloquemo-nos diante do Senhor neste momento e acolhamos a sua palavra em nossa vida. Somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, e dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto
para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é Quaresma, é tempo de voltar para Deus, tempo de reconhecer que muitas vezes erramos a mira e temos que reencontrar o alvo. O alvo é Deus, são os irmãos e as irmãs, pois não há amor a Deus sem amor ao próximo, não há conversão a Deus que não seja retomada da nossa vida em fraternidade. Hoje nós estamos vivenciando mais uma vez uma quarta-feira de cinzas. Como dizia há pouco, hoje a Igreja nos prescreve como dia de jejum e abstinência. O que é o jejum? O jejum é essencialmente privação parcial ou total de alimento. É praticado em muitas culturas e em todas as religiões. Jesus jejuou e aconselhou seus discípulos a fazê-lo sem ostentação. Os primeiros cristãos praticavam o jejum não como um rito de penitência, mas como um exercício para fortalecer-se diante das tentações e progredir na vida espiritual. Não era uma obrigação, mas uma prática aconselhada, visando o disciplinamento pessoal e ao exercício de autocontrole. A partir do século II, é porém o jejum imposto antes da recepção dos sacramentos. Nos séculos IV e V, o jejum, tomar uma só refeição ao dia, é obrigatório em certos períodos do ano litúrgico, como a Quaresma e o Advento. O chamado jejum eucarístico, que é a abstenção de alimento sólido a partir da meia-noite até o momento da comunhão, foi estabelecido em 1418, aos poucos mitigado e finalmente reduzido a 1 hora antes da comunhão, em 1964. A prática do jejum no Oriente sempre foi mais numerosa e rigorosa que na nossa Igreja do Ocidente. No Ocidente, o jejum é obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O Papa Francisco, falando sobre o jejum, tem insistido muito no seu sentido espiritual e moral. Por isso fala de jejuar da injustiça, preocupar-se pelos outros, praticar uma cultura da sobriedade, partilhar com os pobres. Neste sentido, são memoráveis as palavras da Escritura. Por acaso, não consiste nisso o jejum que escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo jugo? Não consiste em repartir o pão com o faminto, em recolher em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que vês nu e em não te esconderes daquele que é tua carne? Essas palavras são lá do livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Hoje também é dia de abstinência. A abstinência é a privação,
total ou parcial de certos alimentos e bebidas. Também esta é uma prática comum em numerosas culturas e religiões. Não é mais obrigatório nas sextas-feiras, ao longo do ano e durante toda a quaresma, mas o é sim na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Tal como o jejum, no Oriente a abstinência durante a quaresma é ainda exigida e observada com bastante severidade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho que nós escutamos há pouco nos ensina as 3 práticas fundamentais da quaresma: a esmola, a oração e o jejum. Estas 3 práticas são os 3 pilares da religião. Definem a nossa relação com os outros, a esmola, a nossa relação com Deus, a oração, e também com as coisas e nós mesmos, o jejum. A nossa existência é estruturada por essas 3 relações fundamentais. Nelas realizamos o projeto de Deus para a nossa vida ou desmoronamos como a casa construída sobre a areia. As nossas ações, desde as mais simples e rotineiras até as mais complexas e extraordinárias, podem ser feitas de 2 maneiras opostas: ou para nos gratificarmos a nós mesmos, recebermos elogios dos outros e assim embolsarmos o nosso pagamento. Esta é uma primeira maneira. Ou para a glória daquele que desde sempre nos louva e nos reconhece como filhos e filhas. A segunda maneira. Gente boa, na verdade não temos muita escolha. Ou escolhemos a nós mesmos até ao desprezo de Deus, ou escolhemos a Deus até ao desprezo de nós mesmos, como nos diz Santo Agostinho no seu livro A Cidade de Deus. Precisamos do olhar do outro. Quem não é visto não existe, se diz por aí. Toca a nós, porém, escolher o olhar de que precisamos para viver. O do outro, que é Deus, e o dos outros, que são as pessoas com todos os seus tipos de olhar. Quando nós escolhemos o olhar de Deus, libertamo-nos da vanglória e damos glória ao único que é digno dela e que nos dá a verdadeira glória, a única de que precisamos para nossa realização. Por isso, nossa esmola, que não é aquela moedinha que está nos atrapalhando, mas a nossa solidariedade, a nossa oração, que não é a repetição mais ou menos mecânicas de fórmulas aprendidas de cor, e o nosso jejum, que não é ficar sem comer um dia para nos fartarmos até fazer mal no outro, devem ser feitos em segredo diante de Deus, não com alarde para receber glória das pessoas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o bem só precisa de um reconhecimento, o de Deus, que é a aprovação da nossa consciência. Concluamos este nosso momento de meditação do Evangelho do dia, oferecendo a Deus nesta manhã uma pequena oração. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, este ano nós estamos vivendo em comunhão com toda a igreja no Brasil o Ano Mariano. Estamos celebrando juntos do Santuário Nacional os 300 anos da aparição de Nossa Senhora, que carinhosamente conhecemos
como a nossa Mãe Aparecida. Em nossos encontros de quarta-feira, já iniciamos há algum tempo uma catequese onde nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o papel de nossa querida mãe em nossa vida de fé. Já falamos da Virgem Maria no Evangelho de Marcos, já falamos da Virgem Maria nas páginas do Evangelho de São Mateus, e já há alguns programas temos nos encontrado com a Virgem Maria por meio do Evangelho de São Lucas. Hoje, mais uma vez, nós queremos continuar esta nossa caminhada também de fé, mas sobretudo de conhecimento, meditando sobre a Virgem Maria como uma mulher pobre da cidade de Nazaré. Primeiramente, comentemos um aspecto que por vezes passa desapercebido em nossa caminhada. Maria é mulher. Ela vive numa sociedade patriarcal, na qual os homens têm a primeira e a última palavra. Enquanto os homens aprendem a ler e a escrever nas sinagogas cada sábado, as mulheres normalmente permanecem analfabetas. Elas não podem conversar com um homem em público, ficam confinadas em casa. Em um julgamento, o testemunho do homem vale mais do que o da mulher. Se a mulher perde o marido, a herança do falecido não fica com ela, mas sim com os familiares dele. A mulher viúva, sem filhos, não tem a quem recorrer. Maria é mulher dentro dessa sociedade, e ela também vem de Nazaré, uma pequena cidade da Galileia. A terra de Jesus, a Palestina, está dividida em 3 regiões: a Judéia ao sul, a Samaria ao centro e a Galileia ao norte. Os habitantes da Judéia consideram-se os judeus mais piedosos, mais puros nos costumes e cumpridores das leis religiosas. Na Judéia está a cidade de Jerusalém, lugar de peregrinação, capital religiosa e grande centro econômico. Os galileus não gozam de boa fama. Da Galileia partem vários movimentos de libertação contra os romanos. Os galileus, ainda por cima, têm um sotaque típico que os identifica facilmente. Nazaré, gente boa, era uma cidade sem importância. Natanael, um dos discípulos de Jesus, chega a perguntar se de Nazaré pode sair algo de bom. Os chefes dos sacerdotes não acreditam nos galileus e sabem que de lá não surgiu nenhum profeta importante. Lucas, pelo contrário, começa o evangelho contando a anunciação do anjo Gabriel ao pai de João Batista, seguido do anúncio a Maria, mãe de Jesus. Os 2 relatos são construídos em paralelo, de forma a mostrar a superioridade de Jesus sobre João Batista e a atitude dos 2 personagens. Observemos os detalhes. Zacarias tem tudo para ser o religioso ideal do seu tempo e receber uma revelação de Deus. É homem adulto, sacerdote, seguidor irrepreensível da lei, está realizando o culto no templo localizado em Jerusalém, na Judéia, mas ele não mostra fé suficiente. Maria, ao invés, é uma menina, mulher que está num lugar qualquer fora do templo. Ela vem da Galileia, da desconhecida cidade de Nazaré. Mas Maria acredita e acolhe a proposta de Deus. Acontece o oposto do que poderíamos esperar. O sacerdote Zacarias, em pleno templo,
desconfia dos surpreendentes projetos de Deus, enquanto a jovem leiga Maria faz um extraordinário ato de fé. Deus surpreende a gente. Em Maria acontece o que Jesus anunciará alegremente sob a ação do Espírito. Eu te louvo, Pai do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Maria e José não são ricos. Jesus nasce fora de Jerusalém, nasce lá em Belém. Não há lugar para ele na hospedaria. Maria o envolve em panos e o deita no lugar onde se alimenta o gado. Como se diz popularmente, o menino Jesus não nasceu em berço de ouro. Esse é o grande sinal revelado aos pastores de que nasceu um Salvador, o Cristo Senhor. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Quem acreditaria num sinal desses? Não seria mais fácil esperar no nascimento do Salvador algo extraordinário, poderoso, estrondoso? Gente boa, a simplicidade de Deus rompe com nossos esquemas e sempre nos surpreende. 40 dias após seu nascimento, Maria e José levam o menino Jesus ao templo. Seguindo a tradição dos judeus, fazem um sacrifício de oferta ao Senhor. Como são pobres, não oferecem um cordeiro, mas somente um par de rolas ou 2 pombinhas. Mais uma vez, Lucas destaca a pobreza efetiva da família de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Lucas não idealiza a pobreza, mas chama-nos a atenção que o apego à materialidade das coisas nos afasta de Deus. Se de um lado o pobre não é por natureza virtuoso, há uma íntima relação da riqueza acumulada com o orgulho e a vaidade. Quem se faz poderoso, sábio e entendido, não compreende a originalidade do reino de Deus. Porém, aquele que está no grupo dos pequeninos pode entrar no mistério do Pai e de sua vontade como discípulo e como discípula. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, após o nosso intervalo, nós vamos hoje comentar um pouco sobre este tempo da Quaresma e também sobre a campanha da fraternidade que em todo o Brasil estamos abrindo nesta quarta-feira de cinzas. A nossa catequese sobre Nossa Senhora retomaremos na nossa próxima quarta-feira. Jovem, te olho, mas não entendo. Sinto no ar tua inquietação. Te procuro na pista certa, mas só te vejo na contramão. Olha pra ti, não precisas de espelho, mas olha dentro do teu coração. Aceita Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, quarta-feira de cinzas, nós queremos comentar um pouco sobre a realidade da Quaresma e também a forma particular com que nós aqui no Brasil vivenciamos este tempo com a campanha da fraternidade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a Quaresma é tempo que nos encaminha para a Páscoa. A liturgia quaresmal prepara para a celebração do mistério pascal, tanto dos catecúmenos, fazendo-os passar por diversos degraus na iniciação cristã, como os fiéis que recordam o próprio batismo
e fazem penitência. Quaresma é um tempo em que fazemos caminho para a Páscoa, motivados pela palavra e unidos aos sentimentos de Jesus Cristo, cultivando a oração, o amor a Deus e a solidariedade fraterna. Convertei-vos e crede no Evangelho. Será essa a grande motivação nossa para este tempo litúrgico, pois a Quaresma é um tempo forte de penitência e de mudança de vida, que nos insere, nos coloca dentro do mistério de Cristo, que se traduz na retomada do rumo de Deus, segundo a imagem da parábola do filho pródigo. Conversão que possibilita o retorno da dispersão para a nascente inesgotável da vida, que é a Páscoa de Jesus. Neste horizonte a Igreja reza: dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. Meu querido irmão, minha querida irmã, o insistente apelo à penitência e à conversão não se apresenta na dinâmica da tristeza, mas de uma sóbria alegria alimentada pela esperança. Vós concedeis, Senhor, aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. Quaresma é tempo de conversão, por isso tempo de intensa alegria. Alegria porque iniciamos nossa caminhada rumo à Páscoa de nosso Salvador Jesus. Se por um lado a recordação do sofrimento de Jesus com sua morte na cruz produz em nós uma dor, a ressurreição nos traz a certeza da vitória e a Quaresma passa a ser um tempo de alegria, pois nos aproxima de Deus e dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Quaresma, isto é, 40 dias, é um tempo de graça e de bênção, marcado pela escuta da palavra de Deus, de reconciliação com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Tempo de oração, de jejum, como disponibilidade, entrega e docilidade à vontade do Pai. É tempo também da partilha de bens e de gestos solidários, de atenção misericordiosa com os pobres e necessitados. Na Quaresma, a liturgia despe-se dos seus aleluias e glórias, convidando-nos à sobriedade e ao despojamento do supérfluo. Há um tempo de germinação silenciosa e profunda, iluminada pela esperança e expectativa. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste tempo nós somos convidados a reencontrar o nosso verdadeiro rosto em um esforço de autenticidade e lucidez, na oração e na caridade, para que, modelados à imagem de Cristo, sejamos capazes a uma comunhão mais profunda no seu mistério de morte e ressurreição. Mistério este que não está fora de nós. Ele é o que nós somos e o que somos convidados a ser. A nossa cruz não é outra senão a de Cristo. É o seu amor em nós que a carrega. A nossa verdadeira vida é a vida do ressuscitado em nós. Se a liturgia nos conduz pelos passos de Cristo, é para nos ensinar o caminho que também é nosso. Procuremos, portanto, estar em sintonia com o espírito da liturgia deste tempo e acolher a seiva de vida que ela nos oferece. A caminhada quaresmal, com suas características de penitência, conversão e redescoberta da graça do batismo, estimula e acompanha o processo do nosso crescimento na vida cristã, segundo as potencialidades e a vocação recebidas no batismo. O tempo da Quaresma, gente boa, como momento de renovação da vida cristã
através do itinerário batismal que o envolve, é um bom momento de salientar a importância da iniciação à vida cristã em nossa comunidade eclesial. A Quaresma, neste ciclo litúrgico do ano A que estamos celebrando, tem como pano de fundo o tema sacramental e batismal, pelo qual permite-nos compreender a realidade da nossa vida de fé, a iniciação cristã. A Quaresma lembra que não podemos esquecer do primeiro aspecto de sua origem, a preparação dos catecúmenos para o recebimento dos sacramentos da iniciação cristã. O caminho de conversão apresentado a todos é simbolizado por este tempo de reconciliação. A campanha da fraternidade quer ajudar a construir uma cultura de fraternidade, apontando os princípios de justiça, denunciando ameaças e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de solidariedade. A vida fraterna, meu querido irmão e minha querida irmã, é a síntese do Evangelho quanto às relações humanas e testemunha a nossa dignidade como verdadeiros filhos e filhas de Deus. A campanha da fraternidade acontece neste tempo forte da Quaresma. Neste tempo litúrgico, a prática da esmola, da oração, do jejum, também a conversão e a campanha da fraternidade tornam-se oportunidades de experimentar a espiritualidade pascal, capaz de gerar ao mesmo tempo a conversão pessoal, comunitária e social. A campanha da fraternidade de 2017 se apresenta como um instrumento à disposição das comunidades cristãs e de todas as pessoas de boa vontade para enfrentar com consciência crítica o lema cultivar e guardar a criação e o tema fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Uma pessoa de fé que faz sua caminhada quaresmal rumo à Páscoa, ao tomar consciência da realidade do como são tratados os biomas brasileiros, não poderá ficar indiferente. Meu querido irmão, minha querida irmã, como já sabemos muito bem, em nossa realidade brasileira, nós temos a campanha da fraternidade como um jeito próprio de celebrarmos o espírito da Quaresma. Quero lembrar a todos que esta campanha da fraternidade, presente já há muito tempo em nossa vida, em nossa pastoral brasileira, ela tem um grande histórico. Em 1961, 3 padres responsáveis pela Caritas brasileira idealizaram uma campanha para arrecadar fundos para as atividades assistenciais e promocionais da instituição e torná-la assim autônoma financeiramente. Esta atividade foi chamada Campanha da Fraternidade e realizada pela primeira vez na Quaresma do ano de 1962, em Natal, no Rio Grande do Norte, com adesão de outras 3 dioceses e apoio financeiro dos bispos norte-americanos. No ano seguinte, 16 dioceses do Nordeste realizaram a campanha. Não teve êxito financeiro, mas foi o embrião de um projeto anual dos organismos nacionais da CNBB e das igrejas particulares no Brasil, realizado à luz e na perspectiva das diretrizes gerais da ação pastoral da Igreja em nosso país. Em seu início, teve destacada atuação o Secretariado Nacional de Ação Social da CNBB, sob cuja dependência estava a Caritas Brasileira, que fora fundada no Brasil lá em 1957. Na época, o responsável pelo Secretariado de Ação Social era Dom Eugênio de Araújo Sales,
que por isso era também presidente da Caritas Brasileira. O fato de ser ele administrador apostólico de Natal explica que a campanha tenha iniciado nessa circunscrição eclesiástica e em todo o Rio Grande do Norte. Esse projeto da campanha da fraternidade, em âmbito nacional, no Brasil todo, foi lançado no dia 26 de dezembro de 1963, sob o impulso renovador do espírito do Concílio Vaticano II, que na época estava acontecendo, e foi realizado pela primeira vez na Quaresma de 1964. O tempo do Concílio Vaticano II foi fundamental para a concepção, estruturação e encaminhamentos da campanha da fraternidade, do plano de pastoral de emergência, do plano de pastoral de conjunto e de outras tantas iniciativas de renovação eclesial. Ao longo de 4 anos seguidos, por um período extenso em cada um, os bispos ficaram hospedados na mesma casa em Roma, participando das sessões do concílio e de diversos momentos de reunião, estudo, troca de experiências. Foi nesse contexto que nasceu e cresceu a campanha da fraternidade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, este ano a campanha da fraternidade nos convoca mais uma vez a celebrarmos bem a nossa Quaresma. A Quaresma que hoje somos lembrados, tempos de conversão, tempo de mudança de vida, tempo de cultivar o caminho do seguimento de Jesus, mas também, como meditamos no Evangelho do dia, jejum, oração e esmola, como formas, como jeitos, práticas a serem vividas dentro desta Quaresma. Todos os anos a CNBB apresenta a campanha da fraternidade como caminho de conversão quaresmal, como um itinerário do cultivo e do cuidado comunitário e social. Lembro mais uma vez, fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida é o tema da campanha para a Quaresma em 2017. O lema é inspirado no texto do livro de Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 15, cultivar e guardar a criação. E esse ano a campanha da fraternidade tem como objetivo geral cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho. Bioma, meu querido irmão, minha querida irmã, quer dizer a vida que se manifesta em um conjunto semelhante de vegetação, água, superfície e animais. Uma paisagem, digamos assim, que mostra uma unidade entre os diversos elementos da natureza. Um bioma, ele é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, cuja vegetação é similar e contínua, cujo clima é mais ou menos uniforme e cuja formação tem uma história comum. Como é extraordinária a beleza e diversidade da natureza no Brasil. Ao abordarmos os biomas brasileiros e lembrarmos dos povos originários que neles habitam, trazemos à meditação a obra benfazeja de Deus. Admirar a diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles vivem. Cultivar e guardar nasce da admiração. A beleza que toma o coração faz com que nos inclinemos com reverência diante da criação. A campanha da fraternidade deseja, antes de tudo, levar a admiração para que todo cristão seja um cultivador e guardador da obra criada.
tocados pela grandeza e bondade dos biomas, seremos conduzidos à conversão, isto é, a cultivar e também a guardar. A depredação, gente boa, dos biomas é a manifestação da crise ecológica que pede uma profunda conversão interior. Ao meditarmos e rezarmos os biomas e as pessoas que neles vivem, sejamos conduzidos, todos nós, à vida nova. Todos nós cristãos recebemos o dom da fé, e na fé somos despertados para o cultivo e o cuidado. São Gregório Magno, em uma das suas muitas homilias, perguntava-se: que gênero de pessoas são aquelas que se apresentam sem hábito nupcial? Em que consiste esse hábito e como se pode adquiri-lo? E a resposta que ele mesmo dava era: aqueles que foram chamados e se apresentam de alguma maneira têm fé. É a fé que lhes abre a porta, mas falta-lhes o hábito nupcial do amor. Cultivar e guardar tem a dinâmica do amor. Somos convidados, portanto, ao hábito do cuidado e também do cultivo. Estamos celebrando o Ano Nacional Mariano, que celebra, que festeja os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida com os pescadores do Rio Paraíba. Encontro que desperta o cuidado e fortalece o cultivo. Cuidado com o mistério revelado e cultivo da familiaridade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o rio que pede hoje cuidado e cultivo. Que Deus nos conceda a graça de vivenciarmos uma boa e santa quaresma e também despertarmos em nós o desejo de cultivar e de guardar toda a criação de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aproveito ainda este momento de hoje para convidar a todos a participarem conosco das nossas atividades em nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Aeroporto, aqui na cidade de Jacarezinho. Hoje, quarta-feira, 1º de março, temos, a partir das 13 horas, da 1 da tarde, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 19 horas, temos a bênção com o Santíssimo, encerrando esta tarde de adoração. Às 19h30, somos todos convidados a participarmos da Santa Missa com a distribuição das cinzas e a abertura da Quaresma e também da campanha da fraternidade deste ano. Amanhã, quinta-feira, dia 2 de março, vamos celebrar a Santa Missa lá na comunidade Santo Antônio, às 19h30. Sexta-feira, dia 3 de março, é a primeira sexta-feira do mês. Teremos às 19 horas a Santa Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus em nossa igreja paroquial. Logo em seguida à missa, às 20 horas, temos a continuidade do nosso curso bíblico no salão paroquial. Todos estão convidados a celebrarem conosco. No sábado próximo, dia 4 de março, temos a celebração na Capela Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leão, às 19h30. E no domingo, convidamos a todos para celebrarem juntos de nós o primeiro domingo da Quaresma, com as Santas Missas que são celebradas às 8 da manhã e também às 19 horas. Todos são sempre muito bem-vindos, bem-vindas em nossa comunidade paroquial, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Aeroporto, aqui na cidade de Jacarezinho. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Maria, a mãe de Jesus, nos acompanhe neste caminho de conversão. Jesus Cristo crucificado, ressuscitado,
que transformou todas as coisas, nos desperte para a participação do cuidado com a obra criada. Terminamos este nosso encontro de hoje rezando juntos a oração da campanha da fraternidade para este ano de 2017. Deus, nosso Criador e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos pedir a Deus a bênção sobre este nosso dia, sobre esta nossa caminhada quaresmal que estamos iniciando hoje. E vamos também hoje, de forma particular, pedir a Deus que abençoe a vida do nosso querido amigo Clélinton, que hoje está aniversariando e todas as manhãs está aqui conosco, nos ajudando a levar a palavra de Deus até a sua casa, até o seu coração, até o seu lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso alcance a sua casa, alcance a sua vida, alcance o seu trabalho e, sobretudo, o seu coração. E que pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um ótimo dia, uma boa e santa caminhada quaresmal. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira, se o bom Deus assim nos permitir. Amém.